Olá, meus queridos, Deus abençoe. Pastor Paulo Jorge falando. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu sempre prego, sempre falo, eu estou sempre citando e tem dias que eu amanheço com um texto fixo na minha mente. E eu fico refletindo sobre ele, né? Fazendo as minhas reflexões pessoais, particulares, e dessa feita, aquilo que eu estava pensando hoje, e eu decidi compartilhar com vocês. É um texto muito conhecido, que para mim é uma regra primordial, essencial para quem deseja seguir a Cristo. Eu vou ler aqui e depois rapidamente eu trago os meus pensamentos, aquele que eu estava refletindo concernente a esse texto. Ele está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele é muito conhecido por todos nós. Palavras do Mestre, palavras de Jesus. Diz assim: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, tá aí. Se dissermos para alguém que serve a Deus, alguém que entregou sua vida a Jesus como Salvador, se dissermos para um seguidor de Cristo, seja ele membro, seja ele obreiro, ministro do Evangelho, que ele não segue a Cristo de verdade, talvez isso seja ofensível, talvez isso não seja aceito, mas enfim, existem regras básicas impostas por Jesus. Vamos lá. Se você é patrão, tem uma empresa, e você contrata alguém para trabalhar na sua empresa, você terá algumas regras básicas que você vai dizer ao funcionário. Você dirá, quem sabe, eu trabalho de segunda a sexta, não gosto que atrase, vai parar para almoçar ao meio-dia, você encerra o expediente tal hora, o salário é X, você vai impor suas regras. E o funcionário vai ouvir atentamente aquilo que você está passando como regra, e cabe a ele seguir ou não. Se ele quiser seguir, ele vai ter que estar debaixo dessas regras impostas. Porque, claro, caso ele venha descumprir algumas dessas regras, você o demitirá, você não aceitará como um bom empregado. Enfim, eu uso isso como exemplo para dizer que as regras elas são impostas por autoridades, por alguém que é superior a você, ou alguém que condiciona algo a você, só aceite se for assim, tal. As regras básicas de Cristo para um seguidor do Evangelho, para alguém que segue ele, está aqui 3 coisas muito difíceis que alguém, ou que muitos de nós encontram dificuldade em segui-lo. Mas eu entendo que um seguidor de Cristo, aliás, cristão, quer dizer, pequeno Cristo, aquele que segue a Cristo, que segue os seus passos, essas 3 regras básicas é primordial, porque Jesus falava aqui com os seus discípulos, aqueles que haveriam de segui-lo. E ele começa aqui esse versículo dizendo que ele falou para todos, ele não falou para uma classe de pessoas. Ele não falou só para gregos, para judeus, não. Ele não falou só para uma classe A ou classe B. Isso aqui é uma regra imposta no geral para todos que um dia decidem seguir a Cristo como Salvador. A grande pergunta é, eu sou debaixo dessas regras? Eu sei que é fácil eu dizer que sigo a Cristo, eu me chamar cristão, eu querer outras coisas do Evangelho, como profetizar, como pregar, como cantar, como
buscar outras coisas, mas às vezes pulamos as principais regras do Evangelho para seguir a Cristo, já que Ele é que passa isso aqui para aqueles que hão de seguir. Aqui é que se define um seguidor de Cristo. E que regras são essas? Impostas por Ele. Ou seja, se eu estiver dentro dessas regras, ou procurando segui-las, eu estou seguindo a Cristo. Se eu fujo de uma dessas três regras, eu não estou seguindo a Cristo, eu estou enganando a mim mesmo. O seguidor de Cristo, e ele diz que se, esse se é uma imposição, sabe, é uma dúvida, sabe? Ou seja, se é que você está me seguindo, se é que você diz que me segue, se é que você de fato quer me seguir, se é que de fato você me encontrou e me quer como Salvador da sua vida, se é que eu sou o seu Senhor, se alguém quer vir após mim. Eu coloquei três regras, mas ele inicia aqui já esclarecendo, antes das três regras, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me, é um após mim. Primeiro, é que ninguém vai adiante de Cristo. Ninguém é maior que Ele, ninguém passa na sua frente, ninguém se destaca mais que Ele, ninguém põe uma outra lei a não ser Ele. É após Ele, é depois dEle, atrás dEle, seguindo Ele, sabe? Seguindo Ele, seguindo aquilo que Ele ensinou, estando debaixo das suas diretrizes. Então, se você de fato... O que ele quer dizer aqui, irmãos? É que se você não cumpre essas regras, você está passando na frente dele. Tipo assim, eu dou uma ordem em casa para minha filha. Não faça isso. Mas ela faz e toma atitudes ou decisões sem me consultar, ou qualquer pessoa subordinada a mim. E você, mais uma vez, eu uso aqui o exemplo de um funcionário, que o patrão sai quando o patrão chega, vê que o funcionário tomou uma decisão sem consultar o patrão. Ele vai dizer, você não pode passar na minha frente. Você não pode fazer coisas que eu não ordenei. Você não pode fazer coisas que eu não disse para você fazer. Você passou na minha frente. Ou seja, se eu não sigo as regras impostas por Cristo para segui-lo, eu estou tomando decisões de mim mesmo, eu estou passando na frente dele, eu não estou seguindo ele. E Cristo, essas três regras aqui, ele fala porque ele viveu cada uma delas. Ele não fala apenas, tipo assim, como alguns líderes, que manda fazer o que não faz. Tem líderes que dizem, ore, mas não ora. Ame, mas não ama. Perdoa, mas ele não perdoa. Faça isso, mas ele não faz. Impõe ordens, mas ele não as cumpre primeiro. Então Jesus fala exatamente daquilo que ele viveu, um caminho que ele passou. E nós, como seus seguidores, não podemos passar por um outro caminho dizendo que estamos indo atrás de Cristo. Porque se ele vai por esse caminho e eu estou indo pelo mesmo caminho que ele foi, eu estou seguindo os passos do Mestre. Mas se eu tomo um atalho, se eu desvio por outro caminho, eu vou por esse aqui que é mais perto, que é melhor, eu não estou exatamente seguindo a Cristo, mas eu estou dizendo que estou seguindo, mas eu estou tomando outras diretrizes para a minha vida. E eu sei que essas regras básicas impostas por Jesus é doloroso, é sacrificante, mas é regra que ele ensinou aos seus seguidores. Ele falando aos discípulos, e a primeira regra que ele impõe aqui é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Negar a si mesmo. Está aí uma coisa difícil. Está aí uma coisa difícil é negar as suas vontades, os seus desejos. Está aí uma coisa difícil. É você, quando é ofendido, liberar um perdão. Eu não consigo perdoar. Você está defendendo algo que está em você, que não foi implantado por Cristo, mas que faz parte da natureza pecaminosa que herdamos por ser humano. É negar, nós não queremos negar
sabe, os nossos desejos. Eu não quero negar o que eu quero, eu não quero negar, às vezes, eu estou cansado, não vou para a igreja hoje, eu não quero lutar contra mim, eu não estou conseguindo negar a mim mesmo, eu sempre digo o sim para a minha carne. E eu sempre digo para os irmãos na igreja, quando eu estou ensinando, quer agradar a Deus? Faça sempre diferente daquilo que a tua carne pede. Porque a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito, elas estão em guerra. Elas não são amigas, elas não são aliadas, elas são opositoras uma da outra. E a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraquíssima, é fraca. A carne sempre vai querer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando é ofendido, a vontade da nossa carne é chamar a pessoa que nos ofendeu e dizer um monte de desaforos. Quando somos ofendidos, a vontade do ser humano é de fazer cara feia, é de demonstrar um certo estresse emocional. Nós sempre queremos, aliás, a nossa carne sempre quer o contrário do Espírito. Jesus disse, por exemplo, ame até os seus inimigos. É fácil amar o inimigo? Jesus disse que quando quiseres a túnica, dá também a capa. Você tem feito isso? Aquele texto figurativo que a Bíblia diz que se baterem numa face, oferece a outra. Você tem feito bem a quem tem te feito mal? É fácil para você em dias de chuvas ir para a igreja? Ou você quando chega cansado do trabalho e cultuar ao Senhor? É fácil orar pelas madrugadas? É fácil compartilhar o que você tem? É fácil. As coisas do Espírito, para a carne, elas são difíceis demais. Você observe que você trabalha a semana toda e você sai de manhã, chega de noite, toma o seu banho e vai descansar. Todos os dias você tem uma rotina de trabalho exausta, mas você cumpre aquilo. Sabe por quê? Porque o seu foco é o salário, o seu foco é o dinheiro. Dinheiro que vai pagar as suas contas, dinheiro que vai cuidar de você, que vai cuidar da tua carne. Aí chega o final de semana, é hora do Espírito, é hora de cultuar ao Senhor. Eu trabalhei a semana toda, estou tão cansado que hoje não vou para o culto. Porque chegou a hora de satisfazer o Espírito. E há sempre uma dificuldade na hora de alimentarmos o Espírito. Para vencermos as inimizades, para vencermos as afrontas, para vencermos a dificuldade, tem que negar a si mesmo. Negar, sabe o que quer dizer não? Negar quer dizer não. Se a carne diz faça, negue-se a si mesmo. Se as suas vontades te afastam de Jesus, negue-se a si mesmo. E há um vasto ensinamento bíblico concernente a isso. Quando diz, por exemplo, quando a Bíblia nos manda nascer de novo, crucificar a velha natureza, enfim, há muitos textos na Bíblia que nos ensinam que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O reino dos céus é tomado à força, porque agradar a Deus empreende esforço. Isso aqui não foi fácil para Jesus fazer. Eu sempre digo que Jesus teve a oportunidade de, no ato da cruz do Calvário, quando ele disse está tudo consumado, Jesus poderia punir os seus algozes. Mas, no entanto, a expressão de Jesus foi: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Foi fácil para o homem, Jesus? Não foi fácil nada do que Jesus fez. Não foi fácil amar a quem estava lhe fazendo mal. Não foi fácil abençoar a vida dos que o abandonaram no momento que ele mais precisava. Não foi fácil prego nas mãos na cruz do Calvário. Nada foi fácil para Jesus e houve sempre renúncia, sempre negar. Como é que eu vou seguir a Jesus, mas eu não nego a mim mesmo? Se as minhas vontades me vencem facinho. É só chegar em casa para chamar para ir para a igreja e que o corpo diz não e eu vou obedecer. Eu vou alimentar. E entenda, irmãos, que a parte que alimentamos sempre vai prevalecer.
Se você alimenta a tua vida daquilo que é espiritual, ela vai ficar forte. Se você ora, lê a Bíblia, coloca na mente um foco de agradar a Deus e você resiste a isso, você estará forte. Mas se você costuma aliviar as coisas para você, para o teu ego, para a tua carne, se alimenta os sentimentos amargos no teu coração, se você diz assim, olha, eu não quero mais conta com fulano porque me fez o mal, eu que não vou ajudar ninguém, eu não vou para a igreja hoje está chovendo, eu estou cansado, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia hoje. Se você vai alimentando isso vai se agigantando em você. Observe que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quanto mais você vai alimentando a carne, ao contrário do espírito, ela vai enfraquecendo mais ainda. Ela vai te deixando cada vez mais para longe de Cristo. Negar a si mesmo é dizer não para você. Negar a si mesmo é dizer não para as tuas vontades. Negar a si mesmo é renunciar aos seus desejos. Como disse o apóstolo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E não era fácil para o apóstolo. Quando ele mesmo falou que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o que não queria fazer, acabava fazendo. Então ele só pôde vencer isso quando ele focou em Cristo ser o Senhor da tua vida. Quem manda em você é Cristo, irmãos. Quem dirige os teus passos é Cristo. É Ele que te dá a direção. E na Bíblia, todos que seguiram a orientação de Cristo foram abençoados por Ele. Tiveram vitória, tiveram êxito, porque Cristo, quando Ele aponta um caminho, Ele sabe que o caminho não é fácil. Mas Ele sabe que cumprindo os desejos dEle, Ele vai segurar na tua mão, Ele vai fortalecer, como Ele disse, não temas porque eu estou contigo. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a cruz é outra coisa difícil, porque cruz, luta, cruz, dificuldade. Ele disse, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. Ele diz também que no mundo tereis aflições, e não há um evangelho sem luta. Há um evangelho de vitórias, mas observe que você tem uma vitória aqui, mas logo virá uma outra luta, porque as lutas, elas vão te aproximar do Senhor. Um crente sem luta não clama. Um crente sem luta, ele não tem a necessidade de busca. Se bem que deveríamos buscar a Jesus pelo ato de amar, e isso é importante. Eu estou com Cristo não é porque quero ser abençoado, é porque eu amo. Mas as lutas, elas te ajudam a chegar mais perto da tua vitória. Quando ele prometeu para José que ele seria governador, ele não sai dali da mesa da casa do seu pai para um trono. Primeiro teve cova, teve prisão, teve mulher de Potifar. Quando ele prometeu para Davi que ele ia ser governador, ele não levanta da unção direto para o trono, mas teve Golias. Quando prometeu para Jeremias que ele seria profeta, Jeremias foi lançado primeiro num poço. E se você for olhar Daniel, cova, Sadraque, Mesaque, Abdenego, fornalha, enfim, tantos outros que Deus prometeu vitória, mas eles tiveram um tempo de luta. Moisés, por exemplo, Jacó. Deus, ele promete vitória, ele cumpre, mas entenda que as lutas, elas nos aproximam do Senhor. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E quando você vai ver Lucas 1, 80, diz que o menino crescia e se robustecia em espírito no deserto até o dia de chegar em Israel. Chegar a Israel você vai, mas a luta nos aproxima. E o próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, duas coisas aqui importantes. Primeiro, batismo, e depois foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que pegou Jesus e levou para o deserto para tentá-lo, porque Jesus não segue passos do diabo. Mas enfrentar o diabo, enfrentar as tentações, ia dar para Jesus uma base para tudo que ele viria antes. Quando Davi enfrenta o urso, é luta pequena que o preparava para a maior luta da sua vida, que foi o Golias e outras adversidades que viria depois, quando ele estivesse assentado no trono. Cruz faz parte, sempre fez parte da vida do crente.
Nunca haverá um tempo em que você, eu estou esperando passar por essa luta para eu servir a Jesus. Não, irmãos, não é mais esse tempo. É hora de vencermos as lutas com Cristo e fazendo o que Ele ensinou. Ele não parou, ele continua andando. E ele diz na palavra dele que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus modos. Ou seja, tem tempo de lágrimas, de choro, de angústia, de tristeza, de aflições. Tem época que você chora, mas não é para parar. Mesmo chorando, mas continue andando. Mesmo chorando, continue louvando. Mesmo chorando, continue fazendo a obra do Senhor. Mesmo com necessidades, com falta do pão. Mesmo vivendo períodos de traições, de fofocas na tua vida. Mesmo vivendo problemas no lar, com filho, com esposo, com mulher. Mesmo vivendo problemas de enfermidades, mas é para não parar, é para seguir louvando. Eu estava ministrando essa semana sobre Paulo e Silas, que dentro lá daquele cárcere tinha tudo para murmurar. Deus, nós vimos fazer a tua obra, libertamos o demônio de uma mulher através do poder da oração. E como recompensa ganhamos aqui uma prisão? Não, meus irmãos. Eles não murmuraram. Pelo contrário, eles foram louvar, porque não é fácil louvar em prisão. Mas continue seguindo a Cristo, toma a tua cruz, ela é tua. Vai chegar o momento em que Jesus vai te tirar ela e dizer assim, fosse fiel. E Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar. Por último, siga-me. Quais foram os passos de Jesus? Onde é que Ele andou? Ele andou nos grandes templos? Jesus toda hora recebia convites para almoçar. Recebia altos cachês e ofertas? Recebia aplauso da humanidade? Será que Jesus nunca foi ferido, nunca foi caluniado? Será que Jesus ele teve uma vida de luxo? Será que Jesus ele foi como a geração mimimi de hoje, que qualquer coisinha quer deixar o evangelho, quer deixar na igreja, quer pedir uma bênção? Não. Os caminhos de Jesus sempre foram dolorosos, sempre foram difíceis, de aflições, angústias e tristeza. Os caminhos de Jesus foram caminhos de dificuldade, o caminho de Jesus foram caminhos de tristeza, de dor. O caminho de Jesus foi caminho, sabe, irmãos, de você estar numa mesa comendo com alguém que vai lhe trair, e ele sabia disso, mas ele chama de amigo. O caminho de Jesus foi de pessoas que ele curou, que ele abençoou, mas quando ele mais precisou, quem apareceu foi Cirineu. O que é que Jesus fez por Cirineu? Quantas doenças de Cirineu Jesus curou? Quando foi que Cirineu foi até Jesus? Me conta a história do Cirineu. Para você que diz, quando eu mais preciso, ninguém me ajuda, se afasta de mim. Irmãos, que viemos aprender a seguir os caminhos de Cristo e não querer ser melhor que Ele. Eu quero seguir o evangelho, mas que não seja um evangelho de luta. Eu quero seguir o evangelho, mas quando eu precisar, eu quero que as pessoas me ajudem. Eu quero seguir o evangelho, mas não quero ser caluniado. Eu quero seguir o evangelho, mas eu não quero ter necessidades. Eu quero seguir o evangelho, mas eu quero ir para a igreja quando eu quiser ir. Eu quero seguir o evangelho sem cobranças. Eu quero seguir o evangelho sem responsabilidade. Não, irmão. Não é esse o caminho de Cristo. Que viemos seguir o caminho do Mestre. Por que tem tanta gente que diz seguir a Cristo, mas não se importa com seu irmão? Vê ele passar fome, pode ajudar e não faz. Não entende, irmãos, que nós temos que viver para o próximo, viver para servir. E há um provérbio que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Tem que marcar o seu legado aqui, estender as mãos, compartilhar, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem, sabe fazer o bem e não faz, peca. Por que tem tanta gente egoísta, que tem o pão na sua mesa, mas não lembra de quem chora? Se eu disser a você quantas vezes sou procurado todos os dias por alguém que precisa, eu fico aqui ali, às vezes tiro do que é meu, às vezes quando não tenho, vou para o grupo de WhatsApp, faço campanha, às vezes nem sempre sou ouvido. Mas tem gente que não pode, tem gente que fala mal até, tem gente que diz a situação está difícil, eu não vou ajudar ninguém, tranca o seu coração. Porque tanta gente ímpio, mesmo dentro do evangelho, mas praticando a impiedade, que julga o seu irmão, que calunia o seu irmão, fala por ele às escondidas, faz julgamentos.
Por que tanta gente falsa e hipócrita que diz estar seguindo a Cristo? Por que tanta gente vive uma vida que não é uma vida baseada com respaldo na Bíblia, pela palavra? Dá uma olhada na rede social, as guerras que estão tendo uns contra os outros, briga por placa, briga por isso, quanta hipocrisia. Por que tanto ódio, tanta desunião? Por que tanta gente corrompida no evangelho que faz a obra? Porque pastores, líderes que mudaram, que caíram, que deixaram Jesus, que no princípio vinha seguindo Jesus, mas no caminho se desviou. Hoje pastoreia uma igreja para negociar poder ou dinheiro, sabe, na sua... Eu não quero, sabe? Anseio de poder, de valores, de dinheiro, desceu do caminho de Cristo e começou a seguir outros caminhos, outros princípios que negociam a sua fé, negociam a sua igreja, negociam o seu caráter. Sabe, que dizem sim para qualquer coisa que venha te dar vantagem, cheio de rapinas no coração, cheio de maldade, deixou Jesus, porque tanta gente que se desviou do caminho que estava seguindo, irmãos. Não, queridos, não, isso não é seguir a Cristo. Isso não é seguir a Cristo. Viver uma vida sem oração, fazendo o que você quer, desunido com seu irmão, buscando negócios próprios, cheio de vaidade, parou de orar e perdeu aquele coração humilde. Não quer mais lutas, agora quer viver eu tenho que viver o melhor dessa terra, né? Aí tem Bíblia, aí lê textos, né? Tanta gente falsa, e líderes, infelizmente líderes, pessoas que eu até tinha o maior respeito, porque eu via Jesus nelas, hoje eu vejo, sabe, tio Patinhas? Aquele cifrão aqui, aquele dinheiro, aquela comissão, pessoas que eram referencial, que eu olhava e via Jesus na sua humildade, que eu olhava e via Jesus quando olhava. Hoje não reflete mais o brilho de Cristo, mas do ódio, da vaidade, da falsidade, do poder, do rancor. Que Cristo seja o nosso referencial e que venhamos seguir a Cristo, se é que de fato somos seus seguidores, porque ele já disse aqui, quem quiser vir após mim, são essas 3 regras e princípios. Se você está fora dela, desculpe, meu irmão, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e entenda essa palavra como uma palavra de despertamento, porque amanheceu queimando o meu coração, queimando o meu coração. Isso aqui é apenas um alerta para mim e para você, para que todos nós venhamos entrar no caminho que Cristo quer que a gente siga. Se não é por esse caminho, não é o de Cristo. Lucas 9:23, dá uma meditada. É isso que Jesus quer para a minha vida e para a tua vida. Fora disso aqui, posso estar na igreja, mas não estou no evangelho. Deus abençoe.